Olá, olá, todo mundo muito bem-vindo aqui nessa terceira parte e última parte dessa aula 2 de soluções. Eu sei que já deve estar cansativo, mas aguenta um pouquinho que está acabando. Essa é a última parte desse assunto que é muito importante para o vestibular. Então me acompanha aqui que vai dar tudo certo. Pega seu lápis, pega seu papel e vamos comigo, meu povo! Ó, a gente já vem aqui carimbado em mistura de soluções de solutos diferentes. Essa parte aqui, eu vou ter duas soluções que podem acontecer distintas, tá? A primeira delas vai ser que os solutos, eles reagem entre si. Show de bola. E a segunda vai ser que os solutos não reagem entre si. Beleza? Então, quando eu misturar duas soluções com solutos diferentes, eu posso ter uma reação, como eu também posso não ter uma reação. Isso ficou claro, galera? Espero que tenha ficado. Ó, a gente vai chamar essa aqui, a solução, essa situação aqui de situação 2 e essa aqui de situação 1. Pegou? Vamos comigo. Vamos analisar a situação 1, né? Que é a situação de solutos não reagindo entre si na mistura. Então, o que acontece? Aqui eu tenho a solução A sendo misturada com uma solução B. Nessa solução A eu tenho 20 ml de cloreto de sódio a 0,1 mol por litro e na solução B eu tenho 20 ml de cloreto de bário 0,05 mol por litro, tá? E aí eu vou ter uma solução final aqui, uma mistura, uma salada de fruta, uma salada mista de tudo que tinha aí no meio dessas outras duas. Uma coisa que a gente tem que se atentar é que o volume está sendo dobrado. Eu tinha uma concentração, ó, de cloreto de sódio de 0,1 mol, ó, 0,1 mol em 20 ml, certo? Só que aí eu estou dobrando o volume, eu estou diluindo essa solução aqui, porque agora eu vou ter esses mesmos 0,1 mol Então, agora vamos para a primeira situação, que é solutos não reagem entre si. A galera aqui não se gosta, não se bate, não se mistura, meu amor, é cada um no seu cantinho. Então, ó, eu tenho uma solução A sendo misturada com uma solução B. E na solução A eu tenho 20 ml de cloreto de sódio, 0,1 mol por litro. Na solução B eu tenho 20 ml de cloreto de bário, 0,05 mol por litro. O que a gente precisa se atentar aqui, ó, a gente vai ver a concentração de cada um sozinho, a gente vai analisar a concentração do sódio, a concentração do cloro e a concentração do bário. Só que eu tenho cloro aqui, tá vendo, ó, nas duas soluções. Então, no final, a gente vai somar as concentrações de cloro das duas, porque quando a gente misturar vai ser tudo cloro, não vai ter cloro da solução A nem cloro da solução B. Vai ser só cloro, tá bom? E vamos ter sódio, ó, e bário também nessa mistura. O que a gente precisa também prestar atenção é que o volume está sendo dobrado. Eu tinha um volume de 20 ml e agora eu vou ter um volume final de 40 ml, porque ó, a solução A está sendo juntada, misturada com a solução B. Então, se nas duas situações antes distintas eu tinha 20 e 20 ml, agora eu vou ter tudo junto numa só mistura de 40 ml. Então, se eu estou dobrando o volume, não estou acrescentando soluto, né? Pelo contrário, eu estou só misturando outros dois, eu não estou acrescentando mais cloreto de sódio, nem mais cloreto de bário, eu estou misturando as duas coisas. Então, eu vou ter que essa concentração aqui vai cair pela metade. Então, a concentração de sódio agora, ó, em vez de ser 0,1 mol por litro, vai ser 0,05 mol por litro. A concentração de bário, em vez de ser 0,05 mol por litro, agora vai ser 0,025 mol por litro. Eu só tô, gente, dividindo isso aqui por 2, tá? Pela metade, porque o volume está dobrando. E aí, nessa concentração de cloro, a gente vai ter que ver o seguinte. Eu vou ter da solução do NaCl, vamos aqui pegar meu lápis. Eu vou ter agora aqui, ó, se a molécula é Na1Cl1, então a concentração dos dois é igual. Dessa daqui, ó, eu tenho 0,05 ml de cloro, mols de cloro, tá? Porque antes era 0,1
e agora caiu pela metade. Dessa daqui, ó, eu vou ter 2 cloros. Eu vou ter, tá ótimo, assim, esse português, minha linda. Tudo bom contigo? Então, ó, se eu tenho Cl2, é 0,05 mols, ó, de Cl2, ok? Se eu pego essa molécula de Cl2 e deixo agora ela simplesmente o átomo de cloro, eu vou estar dobrando essa concentração aqui, porque antes eu tinha os dois juntos e agora eu estou separando essas moléculas de cloro. Então, isso significa dizer que eu tinha, ó, 0,1 mol de cloro, ok? Deu para entender, né? Isso só trabalhando dentro desse 0,05 inicial. Porém, eu tenho que essa concentração aqui cai pela metade. Então, isso seria o quê? Aqui, se eu quisesse diminuir pela metade, seria 0,025 mols. E aqui, 0,05 mols. Tá, gente? Isso aqui é tudo mol. Deixa eu botar aqui mol. Em mol. Então, agora, eu posso somar esse aqui com esse aqui, porque os dois já estão na concentração final do processo de mistura. Ah, Clara, por que você não somou o 0,025? Porque o 0,025 é sobre o Cl2. E aqui eu não tenho Cl2, aqui eu tenho Cl. E para eu somar, os dois têm que ser iguais. Então, aqui eu posso somar, certo? O Cl. E aí vai ficar o quê? 0,5 mais 0,5 vai dar igual a 0,1 mol por litro. Se você estiver achando difícil, para, tá? Porque não é difícil. Isso aqui é só questão de prática, gente. Se vocês quiserem, volta a minha explicação, escuta ela desde o início, que você vai ver que essa segunda vez que você estiver ouvindo a explicação já vai soar um pouco melhor, já vai soar diferente. Eu sei que é meio complicado, às vezes a gente viaja, vai parar no planeta da Lua, né? Porque, assim, são coisas novas, eu entendo, a gente tá realmente descobrindo aqui conceitos, coisas extremamente diferentes que a gente não tá acostumado a ver no nosso dia a dia. Mas se concentra e estuda que vai dar tudo certo, tá? Então, aqui a gente tem uma segunda situação, que é de quando os solutos reagem. Agora, aqui eu vou ter reação. Entendeu? Aqui que o bicho pega. Brincadeira, gente. Não quero botar medo de ninguém, não. Aqui vai dar tudo certo. Aqui o negócio é massa. Aqui é o seguinte. Os solutos estão numa festa em que todo mundo gosta de todo mundo. E aí eles começam a interagir e vão ter reação entre eles. Então, ó, aqui da mesma fórmula, né? A fórmula análoga da primeira situação. Eu tenho a solução A sendo misturada com a solução B. Ó. Então, aqui eu tenho a solução B. Risquei por cima. Fazer o quê, né? Que a pessoa tem uma coordenação motora horrível. Então, ó, na solução A eu tenho 20 ml de hidróxido de sódio, 0,1 mol por litro. E na solução B eu tenho 20 ml de ácido sulfúrico, 0,1 mol por litro. Então, aqui eu estou misturando e vai haver reação. Lembra lá, quando a gente estudou estequiometria, que eu disse para vocês que existem proporções fixas na hora de você reagir duas substâncias entre si. Então, aqui a gente vai precisar da reação química, da equação, para poder ver o que acontece e quantificar as quantidades e quantificar as concentrações desses solutos, dessas substâncias que estão reagindo. Então, ó, eu tenho que, estequiometricamente, eu vou precisar de 2 mols de hidróxido de sódio para reagir com 1 mol, tá, gente? Aqui é 1, de ácido sulfúrico, para formar 1 mol de sulfato de sódio mais água. Então, ó, o que acontece? Aqui eu tenho 0,1 mol e 0,1 mol. Aí você vai dizer, opa, Clara, vamos escrever aqui, ó, 0,1 mol mais 0,1 mol. Calma que não é assim, não. Lembra que os volumes estão sendo dobrados, ó, aqui eu tinha 20 ml e no final vou ter 40. Então, aqui do primeiro exemplo, a gente continua fazendo essa correção na concentração. Então, eu não tenho 0,1 mol de hidróxido de sódio, eu tenho 0,05 mol de hidróxido de sódio. A mesma coisa para o ácido sulfúrico, era 0,1 mol em 20 ml. Agora, eu estou acrescentando 20 ml de solvente, junto com o hidróxido de sódio, óbvio, né? Que vai fazer com que essa concentração aqui caia para 0,05 mols. É como se eu estivesse fazendo, gente, uma diluição. Só que nessa diluição aqui eu vou ter reação química, tá bom? E aí, ó, aí você vai me perguntar, Clara, quanto é que eu vou ter aqui de
Produto. Calma que a gente chega lá. Então, ó, vamos voltar aqui para os reagentes, para o hidróxido de sódio e o ácido sulfúrico. Eu tenho que a estequiometria é de 2 para 1. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que 2 mols de hidróxido de sódio reagem com 1 mol de ácido sulfúrico. Então, quer dizer que eu tenho o dobro da quantidade de base para reagir com uma quantidade de ácido. Então, se a quantidade de base é dobrada, quer dizer que aqui ela não vai reagir com isso tudo, né? Porque aqui eu estou com tudo igual. Então, eu preciso que essa quantidade aqui seja o dobro de uma certa quantidade aqui dentro desse 0,05. Que vai ser o quê? A metade. Se eu tenho 0,05 e eu preciso só da metade dessa quantidade de ácido sulfúrico, então aqui vai ser 0,025 mols. Ó, 0,5 vai reagir com 0,025 e vai sobrar, gente. Porque esses outros 0,025, né, de ácido que vai sobrar, não vai para fora do frasco, vai ficar dentro do frasco. Você vai ter uma sobra. Então, aqui no final, ó, vai ter que ter uma sobrinha de ácido. Eu vou só botar o AC para simbolizar o ácido, tá? Aqui, que vai ter essa sobra de 0,025 mol. Show de bola? E aqui, Clara, como é que eu vou saber a quantidade? Então, ó, a gente vai observar também a estequiometria. Para o produto, se eu olhar para o hidróxido de sódio, eu tenho que a proporção também é de 2 para 1, ó. Eu tenho 2 mols de hidróxido de sódio formando 1 mol de sulfato de sódio. Se eu olhar para o ácido sulfúrico, eu vou ter que 1 mol de ácido sulfúrico forma 1 mol de sulfato de sódio. Então, você pode escolher qualquer um desses dois aqui para poder dar essa quantidade em mol do produto. Se eu escolho hidróxido de sódio e a proporção é de 2 para 1, então vai ser metade dessa quantidade aqui. Aqui seria o quê? 0,025. E se eu escolher o ácido vai dar diferente? Não, vai dar a mesma coisa. Ó. Se eu tenho 1 mol de ácido sulfúrico resultando em 1 mol de sulfato de sódio, a quantidade de sulfato de sódio vai ser exatamente igual à quantidade de ácido sulfúrico que reagiu para poder formá-lo. Então, ó, aqui seria também, ó, 0,025. Tá? É igual, só para vocês verem. Isso aqui é sulfúrico, isso aqui seria se a gente tivesse pego o caminho da base. Os dois vão dar a mesma coisa. Então, ó, retomando aqui, eu tenho 0,05, que vai reagir com 0,025, para formar 0,025. Com sobra de ácido, né, que a gente viu aqui, do ácido sulfúrico, de 0,025. O outro ficou tão bonitinho, esse tá péssimo, mas é isso, gente. Então, ó, olhando para aqui, para a solução final, a gente tem exatamente essa resolução, ó. Sulfato de sódio 0,025 mol e o ácido sulfúrico a sobra, tá vendo? O excesso que sobrou. Isso aqui foi o que foi formado, né, da reação, o produto. Então, é isto. Vamos prosseguindo aqui. Titulação. Titulação, gente, é uma aplicação muito importante de mistura de soluções cujos solutos reagem entre si. Aí você vai perguntar, como assim? Por quê? Porque na titulação, a titulação em si, gente, é uma operação que a gente faz no laboratório, tá? É uma prática de laboratório, em que a gente usa uma solução de concentração conhecida para determinar a concentração de uma solução com concentração desconhecida. Então, é bem simples o processo, vocês vão ver aqui. Isso aqui é uma foto, né, de uma pessoa fazendo a titulação. Aqui a gente tem a solução de concentração desconhecida dentro do Erlenmeyer. E gotejando aqui, ó, porque não dá para ver, aqui tem uma bureta. Gotejando aqui dessa bureta, caindo aqui dentro desse Erlenmeyer, tem uma solução de concentração conhecida. Então, ó, as titulações são classificadas, tá, gente? Vocês vão estudar só as ácido base, vocês não vão estudar o restante, tem uma infinidade de titulações diferentes, mas para título de vestibular é só essas que vocês vão estudar. As titulações ácido base dividem-se em, letra A, acidimetria, determinação da concentração de uma solução ácida. Então, nesse caso aqui, a solução que tem concentração desconhecida é uma solução ácida. Alcalimetria, determinação da concentração de uma solução básica. Então, nesse caso aqui, é a minha base que tem a concentração desconhecida. Beleza?
E quando se deseja descobrir a porcentagem de pureza de uma das substâncias em uma mistura, também se realizam titulações. Então, não necessariamente você vai estar sempre ali com uma titulação ácido-base. Você pode titular uma solução de um sal, você pode estar utilizando 2 sais que reagem entre si. Também não precisa ser um ácido e um sal, uma base e um sal, pode ser sal com sal. Tudo isso vai depender do que você precisa determinar, de qual seria o seu problema ali na hora de fazer a titulação. Mas não se preocupem, porque os casos centrais realmente são os casos ácido-base, tá? Então, ó, como é que você realiza uma titulação? Aqui está o esquema. Eu tenho aqui um suporte universal, que é isso aqui, ó, esse utensílio aqui todinho, né? Esse cabo de aço descendo aqui para esse suporte, o nome disso é suporte universal. A gente utiliza uma garra metálica para segurar a bureta e utilizamos o Erlenmeyer embaixo dessa bureta. O que acontece? Na bureta vai a solução titulante, ou seja, é aquela solução em que eu tenho certeza da concentração. E no Erlenmeyer vai a minha solução problema, que é aquela que eu quero descobrir qual é a concentração, né? Eu não sei a concentração e quero descobrir. Nessa bureta aqui a gente tem uma torneira, a gente deixa essa torneira aberta de forma que ela fique gotejando. Gota a gota vai caindo a solução aqui titulante dentro do Erlenmeyer. Depois de uma certa quantidade dessa solução titulante nessa solução problema, a cor dela muda e aí eu consigo determinar o fim da reação. Fecho a torneira, olho o volume gasto da minha solução titulante e faço os devidos cálculos. Calma que entre esses pormenores aí a gente vai ver direitinho como é que isso acontece. Então, ó, contando de novo a história. A solução cuja concentração deve ser definida é denominada solução problema ou titulada. E ela vai aqui no Erlenmeyer. Ela é colocada em um Erlenmeyer, no qual é adicionada uma substância indicadora. Fenolftaleína, por exemplo. Que diabo é fenolftaleína, Clara? Pelo amor de Deus, mulher, fala minha língua aqui. Tá me xingando, é? Gente, não, calma, peraí. Substância indicadora é uma substância que vai na solução problema, em que ela, por conta de uma mudança de pH, também vai ter uma mudança de cor. Pensa aqui comigo. Se eu tenho a solução problema sendo uma base, e aí eu estou titulando com ácido, quando a neutralização acontecer totalmente, né, o ácido neutralizar a base, eu vou ter uma mudança de pH. Porque o meu pH antes era básico, eu comecei a adicionar o ácido e agora o meu pH é neutro. E os indicadores, eles têm justamente essa função de tornar visível essa mudança de pH do meio. Então, quando acontece essa mudança de pH, de forma que você chega ali naquela neutralização, essa solução, por conta do indicador que você colocou, vai mudar de cor. E aí você sabe que acabou a titulação, né? Que acabou a reação. No caso aqui, a fenolftaleína, ela é a mais famosinha, porque ela muda de cor, ela fica incolor e meio ácido e fica rosa, um rosa bem chiclete assim, em meio básico. Você já deve ter ouvido falar dela, já deve ter visto a fenolftaleína. Caso não, deixa aqui nos comentários uma sugestão massa pra gente trazer num vídeo, numa dica pra vocês até lá no Instagram. Então, ó, continuando. A gente faz tudo isso aqui no Erlenmeyer. Põe a solução problema, goteja um pouquinho de substância indicadora e na bureta a gente coloca a solução de concentração conhecida, ou seja, a minha solução titulante, minha solução padrão. E aí, como eu falei para vocês, a gente abre a torneirinha, ó, deixa se escorrer cuidadosamente a solução titulante na solução problema, observando o término da titulação pela mudança da coloração da solução problema, atingindo, ou seja, o ponto de viragem. Claro que é o ponto de viragem, é o ponto em que a cor muda. Quando a cor do indicador mudar, quer dizer que essa cor a gente fala assim, virou. Por quê? Porque a cor mudou. E aí, quando a gente chega nesse ponto de viragem, é o ponto em que acabou a reação. Você pode fechar a torneira e anotar o volume que você usou aqui da bureta. Eu terminei a titulação e vi que eu usei aqui 10 ml de ácido na titulação. Ótimo. E como é que eu vou fazer o cálculo, Clara? Só um detalhe, tá? Quando você colocou a base aqui no Erlenmeyer, você não chegou e botou uma quantidade aleatória. Você mediu essa quantidade antes de você acrescentar lá no Erlenmeyer. Então, digamos que aqui você colocou 20 ml de base. Você mediu essa quantidade antes de colocar aqui no Erlenmeyer. Então, a gente faz o que agora?
Usa o princípio da equivalência. E esse princípio da equivalência, utilizando a concentração dessa solução conhecida com o volume gasto dela, em contrapartida, comparando com o volume que eu usei da minha solução problema, eu consigo descobrir a concentração dessa solução problema. Ó, a neutralização vai ser completa quando a quantidade em mols de hidrogênio ionizáveis, né, H+, foi igual à quantidade em mols de hidroxilas dissociáveis, de OH-, né? A gente tem lá um ácido e tem uma base. A gente sabe que as bases têm hidroxila, os ácidos têm hidrogênios ionizáveis. Então, ó, como a gente vai ter que a concentração em mol por litro vai ser igual a o número de mols sobre o volume, a gente vai ter o quê? Que o número de mols vai ser igual à concentração em mol vezes o volume. Então, aqui eu já consigo determinar a concentração daquela minha outra solução, porque eu consigo determinar, por exemplo, a quantidade de mols, né, o número de mols que eu tinha em 20 ml daquela minha solução problema. Ah, mas aí eu não descubro do volume da solução toda, eu descubro só de 20 ml. Aí você faz uma regra de 3. Você tinha uma concentração tal para 20 ml, você vai ter uma concentração X para 1000 ml. E aí você consegue descobrir a concentração da solução da onde você tirou essa amostra de 20 ml. Continuando, então a gente vai ter que o número de mols vai ser determinado pela concentração em mol por litro vezes o volume gasto ou o volume utilizado da solução. Quando o número de íons, né, de hidrogênios ionizáveis e de hidroxilas, né, dissociáveis, por fórmula são iguais, você vai ter que o número de mols do ácido vai ser igual ao número de mols da base. Vai ser um igual ao outro. Então, ó, concentração em mol de ácido vezes o volume de ácido vai ser igual a concentração em mol da base vezes o volume da base, tá? Então, a gente vai ter essa equivalência aqui. Guardem, porque essa é a primeira delas, né? A mais simples. É quando você tem essa equivalência aqui de um ser igual ao outro. Então, concentração do ácido vezes o volume do ácido igual a concentração da base vezes o volume da base. Aí você vai dizer, que volume é esse, Clara? O volume utilizado na tubulação. Nesse caso que a gente viu aqui, ó, tá vendo? Aqui seria a concentração do ácido vezes os 10 ml, que foi gasto da bureta, igual a concentração em mol da base, que é o que a gente quer descobrir, vezes o volume da base, que foi aquele volume que eu medi da amostra para botar na Erlenmeyer, 20 ml. Ah, mas essa concentração do ácido, ela é conhecida, né? A desconhecida aqui é só a concentração da base. Então, vai ser de uma forma, gente, você nunca vai ter mais de uma incógnita. Você só vai ter uma incógnita nessas operações. Você sempre vai ter que descobrir uma única coisa, tá bom? Os volumes você sempre vai ter, porque vai ser o volume gasto da bureta, mais o volume que você usou de amostra no Erlenmeyer. A concentração de um deles vai ser conhecida, porque sem ela você não tem como fazer nenhuma determinação. E a concentração da outra é o fator desconhecido, porque aí você tem que descobrir alguma coisa na questão, né? Se você tiver todas as informações, aí você não faz nada. Então, ó, continuando aqui no princípio da equivalência, quando o número de íons de hidrogênios ionizáveis e de hidroxilas dissociáveis por fórmula são diferentes, tem-se genericamente o seguinte, ó, X vezes a concentração em mol de ácido vezes o volume de ácido é igual a Y vezes a concentração em mol da base vezes o volume da base, onde X é o número de hidrogênios ionizáveis por fórmula e Y é o número de hidroxilas dissociáveis por fórmula. Clara, não entendi. Vou te ensinar. Ó, aqui quando é igual, imagine que eu estou reagindo ácido clorídrico com hidróxido de sódio. Faz uma forcinha aí para entender minha letra. HCl mais NaOH. E aqui eu vou estar formando o quê? NaCl mais água. É uma reação de neutralização, né? A gente já falou aqui sobre ela. E aí eu tenho ó, que 1 mol de ácido clorídrico reage com 1 mol de hidróxido de sódio para formar 1 mol de cloreto de sódio mais 1 mol de água. Então, aqui é tudo 1 para 1, né? Tudo 1 para 1, tudo 1 para 1. Então, quer dizer que esse número de hidrogênios ionizáveis é igual ao número de hidroxilas dissociáveis, porque eu preciso de 1 mol de cada para poder fazer essa reação de neutralização, ó. E realmente é igual, porque aqui eu tenho um hidrogênio dissociável, ó, eu tenho um hidrogênio no HCl, e eu tenho uma hidroxila no NaOH, né? Aqui no NaOH2, né? Eu não tenho duas hidroxilas, eu tenho um hidrogênio e uma hidroxila.
Então, nesse caso, a gente vai usar essa fórmula aqui, né? Concentração do ácido vezes volume do ácido igual a concentração da base vezes o volume da base. Nesse caso aqui que é diferente, aí você vai dizer, agora a giripoca tá cantando, minha filha. Hoje a giripoca vai piar, vai... Calada, calada que isso aqui não é karaokê não, amor. Vamos continuar. Então, aqui a gente vai ter essa diferença. E, ó, vou dar um exemplo para vocês do que a gente acabou de fazer. Tem o ácido sulfúrico reagindo com a base. Vou dar aquele mesmo exemplo lá que a gente viu. Só que aqui eu não vou balancear a equação para vocês entenderem o que eu tô falando. Ó. Aqui vocês estão vendo, ó, que eu vou ter 2 hidrogênios dissociáveis. 2. E só vou ter aqui, ó, uma hidroxila dissociável. Eu tenho Eita, gagueira! Eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis e uma hidroxila dissociável. Então, quer dizer que o número aqui é diferente, ó. Se fosse para a gente aplicar nessa fórmula, ele fala que X é o número de hidrogênios ionizáveis por fórmula e Y é o número de hidroxilas dissociáveis por fórmula. Então, nesse caso aqui, ó, eu ficaria com 2 vezes a concentração do ácido vezes o volume do ácido, que vai ser igual a 1, né, que é a quantidade de hidroxila da base, vezes a concentração da base, vezes o volume da base. Deu para entender essa aplicação? Ah, claro, então porque se é 1 aqui não precisa colocar esse número 1. Por que esse Y existe? Porque vão existir outros exemplos em que você não vai ter aqui, por exemplo, uma só. Você pode ter 3 hidroxilas dissociáveis e 2 hidrogênios ionizáveis. Você pode ter 4 hidrogênios ionizáveis e 3 hidroxilas dissociáveis. Então, aqui seria 4 e 3. Então, sempre vai depender do exemplo que você está trabalhando. Aí, aqui, né, óbvio, a gente teria que balancear para poder saber a estequiometria certinha, né? E aqui a gente colocaria um 2. Aí você vai dizer, ah, mas aí agora vai ficar 2 e 2. Aí não precisaria colocar esse número. Precisa, gente, porque o que a gente está falando não é da quantidade de mol, não é da estequiometria em mol de substância, e sim do número de hidrogênios dissociáveis e o número de hidroxilas, o número de hidrogênios ionizáveis e o número de hidroxilas dissociáveis que tem em cada fórmula de cada substância, tá bom? Então, a estequiometria é super importante para você poder fazer e responder esse tipo de questão. Porém, quando você vier para essa fórmula aqui, ó, deixa eu pegar o lápis preto, já que o fundo é branco. Quando você vier para essa fórmula aqui, ó, você vai estar usando a quantidade de íons de hidrogênio e de hidroxila por fórmula, tá bom, gente? Por fórmula. Então, preste atenção nesse detalhezinho para você não cair na casca de banana de ir pela equação química, porque se você for pela quantidade de mols da equação, você acaba se estrepando aí, quebrando a sua cara, viu? Então, sempre olhe por fórmula na hora de poder passar para essa fórmula aqui, ó, certo? Fica aqui o exemplo para vocês. Então, os exercícios para a gente fixar bem, a gente sabe que é muito importante, né, a gente resolver esses exercícios. Então, a gente já vem com o exercício número 1 e ele fala o seguinte, deixa eu ajeitar aqui até o meu cabelo, minha filha, que eu fiquei animada agora. Foram gastos 40 ml de uma solução de 0,1 mol por litro de hidróxido de sódio para neutralizar 20 ml de solução de ácido clorídrico. Ele quer que você calcule a concentração de solução de ácido clorídrico em mol por litro. Né? Aí é aquele momento que você me pergunta, claro, eu sou adivinha, eu tenho por acaso uma bola de cristal? Eu tenho um cara de médio vidente? O que você está achando que eu sou, amada? Então, calma, a gente vai ver como é que resolve esse tipo de exercício. Então, gente, é simples, tá? Eu sempre gosto de pegar no pé de vocês falando isso, né? Porque o aluno, ele tem uma coisa de sentir medo, né? O aluno, ele se desespera antes da hora. Ele fica nervoso. E não precisa. Vamos pensar aqui que vocês vão ver que a coisa é muito lógica. Então, ó, primeiro eu gosto sempre, gente, desses exercícios de anotar os dados. Então, faço assim no meu caderno. Eu boto assim o nome dados, com a letrinha mais bonita, né? Porque esse mouse não me ajuda. E eu boto assim, ó. Nesse caso, eu faço os dados do hidróxido de sódio, porque são 2 substâncias. Então, o primeiro deles.
ele me dá tudo do hidróxido, né? Ele fala que gastou 40 ml e diz a concentração que era 0,1 mol por litro. Show de bola. E aí a gente tem também a do ácido clorídrico, ó, que ele me fala só o volume. Fala que o volume é de 20 ml. Porém, ele não me dá a concentração. Então, fica mais fácil agora da gente conseguir enxergar, ó. Ele quer a concentração de hidróxido, de ácido clorídrico, desculpa, em mol por litro. Ele fala aqui, né, na questão, que ele quer em mol por litro. Ó, ele quer essa concentração aqui em mol por litro. Então, vamos, primeiro de tudo, para a reação química, porque a gente precisa ver a reação e também ver a quantidade de hidrogênios ionizáveis e hidroxilas dissociáveis para poder saber que fórmula a gente vai usar. Então, ó, aqui eu tenho que a concentração, que o número de hidrogênios por fórmula é de 1 e de hidroxila também aqui olhando a base é de 1 também, só tem 1 para cada, ó. É tudo 1. Então, se os dois são uns, é ótimo, né? Se os dois são 1, eu vou usar aquela fórmula lá do início, a primeiríssima de todos. E a gente vê também que, por ser tudo igual, a estequiometria da reação está correta, que a equação está balanceada. Então, ó, 1 mol de ácido, desculpa, gente, 1 mol de ácido vai reagir com 1 mol de base. É 1 para 1 a estequiometria. E aí, ó, o número de ácido vai ser igual ao número de base, como eu disse para vocês, na hora de calcular, né? E aí a gente vem com a primeira fórmula. Concentração do ácido é igual ao volume do ácido, que é igual à concentração da base vezes o volume da base. Montando aqui os cálculos, ó, eu tenho a concentração da base, ó, eu tenho a concentração da base e tenho o volume da base, porque isso aqui ele me deu na questão, tá vendo aqui? Mas eu não tenho a concentração do ácido, que é o que ele me pede, mas eu tenho o volume do ácido, então consigo montar a equação. Montando a equação, ó, a concentração do ácido vai ser vezes o volume do ácido, vai ser igual a concentração da base vezes o volume da base. Então, ó, C do ácido vezes 20 ml vai ser igual a 0,1 mol por litro vezes 40 ml. E aí, a concentração, ó, fazendo essa multiplicação aqui, eu vou ficar com 4. 4 dividido por 20 vai dar igual a 0,2 mol por litro. E aqui a gente descobre a concentração. Agora, de verdade, gente, olhe nos meus olhos aqui e me diga, foi difícil? Eu tenho certeza que não foi difícil. E eu faço isso aqui, gente, não é nem querendo ser chata nem nada. É porque eu tenho certeza que você agora está desarmado. Você começou, entendeu? Essa questão assim, ó, não vai dar certo. Negócio ruim, chato, não sei o quê. Mas agora você está terminando já com outra visão, eu tenho certeza. Então é isso que é interessante, né? A gente vê que nem tudo é tão complicado quanto a gente imagina. Agora aqui, na questão 2, a gente vai trabalhar com um exemplo da diferença lá, né, da segunda fórmula, o exemplo um pouquinho mais difícil. Então, ó, um supermercado estava vendendo soda cáustica, NOH impuro. E bicho safado, viu? Fora dos padrões estabelecidos no rótulo do produto. Então, ele estava vendendo um produto dizendo que era uma coisa, só que era outra, né? O belo recatado e do lar. O dono do supermercado fazendo uma safadeza dessa. Continuando. Em um teste do Imetro, foram gastos 10 ml de uma solução a 0,2 mol por litro de ácido sulfúrico para neutralizar 20 ml dessa solução aquosa, né? Da solução aquosa dessa base aí. Então, vou voltar. Então, aqui agora a gente vai para o segundo exercício, que fala o seguinte. Um supermercado estava vendendo soda cáustica, né, hidróxido de sódio impuro, fora dos padrões estabelecidos no rótulo do produto. Ou seja, bem bonzinho ele, né? Espertinho todo, coitado aqui. Estava vendendo um produto dizendo que era uma coisa, dizendo que tinha uma qualidade boa, só que a qualidade do produto não era tão boa, né? O hidróxido de sódio que ele estava vendendo estava impuro. E aí, em um teste no Imetro, foram gastos 10 ml de solução, 0,2 mol por litro, de ácido sulfúrico para neutralizar 20 ml de uma solução aquosa da base. Aí ele quer que você determine a massa de hidróxido de sódio contida nessa amostra. Então, ó, aqui agora
Geralmente é aquele momento que você começa a ficar louco. Porque você fala, meu Deus, só tava ruim para poder calcular a concentração. Aí agora o homem vem e me pesa o quê? A massa. A massa. O que esse homem tá pensando da vida dele? Que eu não tenho roupa para lavar, que eu não tenho louça para lavar? Entendeu? A gente está no meio de uma quarentena, querida. Mas calma que vai dar tudo certo. A gente vai ver aqui que é simples, tá? A gente só vai precisar acrescentar um passo a mais do que a gente faria caso ele tivesse pedido a concentração. Então, ó, inspira, expira e vamos aprender. Resolução. A gente sempre começa, com a reação química para todos os problemas que envolvem estequiometria, reação. Escreve a reação química, tá? Aqui ele não dá na questão. Então, você precisaria escrever e saber como é que aconteceria essa reação. Hidróxido de sódio com ácido sulfúrico é uma das mais básicas. Inclusive, é bom você memorizar isso aqui. Porque pode ser que numa prova você precise, tá? Então, ó, eu tenho 1 mol de ácido sulfúrico reagindo com 2 mols de hidróxido de sódio. Dando como produto sulfato de sódio mais água. Aí aqui você vai dizer, ah, Clara, mas o número de hidrogênios ionizáveis, que são 2 aqui, ó, é igual ao número... Eita, deixa eu fazer isso certinho, né? Pelo amor de Deus. Minha coordenação motora hoje, minha filha, não sei não, acordou de cabeça para baixo. Então, ó, você vai dizer, eita, Clara, eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis aqui no ácido sulfúrico e tenho 2 hidroxilas dissociáveis aqui na base, né, no hidróxido de sódio. Aí aqui, minha filha, quando você escuta um alto e sonoro pem, porque tá errado. Você realmente tem 2 hidrogênios ionizáveis na fórmula do ácido, mas na fórmula da base, você não tem 2 hidroxilas dissociáveis, você só tem uma. Olha bem para a fórmula da base, é NaOH, não é NaOH2. Né? Você tem 2 mols dela para poder reagir completamente com o mol de ácido, isso está correto. Mas você só tem por fórmula uma hidroxila dissociável. Então, cuidado com essas cascas de banana, gente, porque é aqui que a senhora escorrega e vai, ó, ladeira abaixo. Então, é sempre observar pela fórmula da substância. Então, eu tenho o quê? Que o número de hidrogênios ionizáveis é diferente do número de hidroxilas dissociáveis. Então, isso eu já sei que eu vou ter que usar a fórmula 2 para poder resolver esse problema aqui. A fórmula 2 que a gente viu agora nessa parte aqui da aula. Então, ó, só repassando, 1 mol de ácido reage com 2 mols de base. Então, eu vou ter, ó, 2 vezes o número de mols de ácido vai ser igual ao número da base, certo? E a estequiometria é importante por causa disso aqui, ó, para você estabelecer essas relações de proporcionalidade. Então, a gente vem aplicando aqui naquela fórmula 2, ó, eu tenho 2 hidrogênios dissociáveis, então 2 vezes concentração do ácido vezes o volume do ácido é igual a concentração da base vezes o volume da base. Claro, e a quantidade de hidroxilas dissociáveis da base? Não tem não? Ah, se você quiser botar 1 aqui, ó, você pode botar. Mas não precisa, né? 1 vezes qualquer coisa vai ser qualquer coisa. Então, a gente substituindo os valores da questão aqui vai ficar o quê? 2 vezes a concentração do ácido, que ele fala pra gente que é de 0,2 mol por litro. Eu um dia vou conseguir riscar isso aqui certinho, eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé no Pai. Ó, 0,2 mol por litro, tá aqui, vezes 10 ml, que ele fala que foram gastos, ó, 10 ml que foram gastos na titulação. É igual à concentração da base, que é o que eu quero descobrir, vezes 20 ml, que foi o que onde esses 10 ml do ácido foram colocados para haver neutralização, né? A reação foi feita com 10 ml de ácido e 20 ml da base. Então, ó, a concentração do ácido, você vai fazer aqui a concentração em mol do ácido vai ser igual de 0 de... Eita, gente, isso tá errado, hein? A concentração em mol da base. Eu tenho um ódio disso aqui.
Então, você vai ter aqui que a concentração em mol da base, isso aqui tá errado, não é ácido não, colega, opa, é a base, vai ser igual a 0,2 mol por litro. Deixa eu limpar aqui essas canetadas que eu dou, que ninguém merece. Então, ó, a concentração em mol da base, isso aqui é a base, tá, gente? 0,2 mol por litro. Aí você vai dizer, oba, conseguimos, terminamos a questão. Não, gente, porque ele pede a concentração em massa. Então, a gente precisa de mais um passinho aqui nessa resolução para terminar. Então, ó, como a concentração em mol, lembra dessa concentração em mol que a gente viu lá na primeira parte? Vai ser igual a massa do soluto sobre massa molar do soluto vezes o volume da solução. Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai ter a massa da base sobre a massa molar da base vezes o volume da base, né? Que no caso é o volume da solução. E tudo isso aqui igual a concentração em mol dela. No caso, a gente já tem a concentração em mol, a gente já tem a massa molar, porque ele dá aqui na questão, ó, esse dado, e a gente já tem o volume também, porque ele diz pra gente que o volume foi de 20 ml. Então, é só a gente substituir aqui na fórmula e deixar a incógnita da massa sobrando pra gente conseguir calcular. Como é que a gente faz aqui para sobrar a massa? Então, ó, ele vem e ele vai fazer as substituições. A concentração é 0,2 mol por litro. A massa da base é a nossa incógnita, sobre a massa molar, que vai ser 40 gramas por mol, desculpa, gente, eu ia falar por litro, mas é por mol, vezes o volume, que é de 0,02 litros. Ele dá em ml, tá, gente? Isso aqui é equivalência. 20 ml é igual a 0,02 litros. Se você está um pouquinho por fora disso, eu te sugiro dar uma visitadinha em umas aulas de matemática, ver essa parte aí de conversão de unidade para você ficar craque e arrasar aqui, tá bom? Então, ó, como é que eu faço para poder isolar essa massa? Eu vou fazer meio pelos extremos. Então, aqui, ó, a massa da base vai ser igual a 0,2 mol por litro, vezes 40, né, que é a massa molar, vezes 0,02, que é exatamente o que a gente tem aqui, ó. Tá vendo? Ó, ele faz aqui um meio pelos extremos, isola a massa, e aí vai ficar a concentração vezes a massa molar vezes o volume. Então, ó, a concentração 0,2 mol por litro, a massa molar 40 gramas por mol e o volume 0,02 litros, que vai te dar um resultado de 0,16 gramas de hidróxido de sódio como resposta. Então, gente, a gente termina aqui essa terceira parte e termina tudo de soluções também. Eu espero que possa ter sido claro para vocês entenderem, né, esse conteúdo, porque eu sei que é uma coisa bem densa, é muita informação chegando assim, você só recebendo. Mas fica calmo, vai dar tudo certo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, revise esses exemplos, tenta resolver também o máximo de exercícios que você puder em casa, isso é muito importante, tá? Boa sorte para todos vocês, estudem, se dediquem e contem com a gente no que for possível. Tchau, tchau!